Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso canal Rede Previdência, para a transmissão do programa Ao Vivo Doutor. Se você ainda não é inscrito no canal Rede Previdência, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta. Há mais de 800 vídeos à sua disposição, gratuitamente, e sempre chegando novos vídeos. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira, hoje, no seu programa Ao Vivo Doutor, falaremos sobre as peculiaridades do contribuinte individual. E, para tanto, vamos contar com as presenças do Dr. Alexsandro de Oliveira, o nosso conhecido professor Jedi, e também do nosso querido Gabriel Guaraná. Eles estarão debatendo estes assuntos e eu contando aí também com a parceria muito estimada da doutora Helena Laranjeira, que tem contribuído de forma muito grande com o nosso programa Ao Vivo Doutor. Ela, então, está fazendo comigo a ancoragem deste programa. Mas, chegou aqui há poucos instantes no corre-corre o Bill de Mundinha. E o Bill de Mundinha pediu por tudo que eu não deixasse de falar aqui os versinhos que ele fez agora no improviso, com relação à Previdência. Não é? O Bill de Mundinho é um contribuinte individual, não é? E aqui ele conta um pouquinho da história dele. Ele diz assim: dá nó em pingo d'água, ser premiado em vaquejada, tudo isso sei fazer, não me atrapalho com nada. Mas, quando precisei do INSS, pois o meu juízo lascou, lá me perguntaram: o senhor estava morto e voltou? Vocês deixem de besteira, que eu estou na pior. Vim buscar meu benefício para ver se fico melhor. Foi muita confusão, gente saindo na carreira, e acabei num camburão, quando puxei dos quartos minha peixeira. Portanto, está aí a historiazinha de Bill de Mundinha, que foi buscar o seu benefício do INSS, mas, para surpresa dele, lá constava que ele já havia morrido. Infelizmente, essa história de Bill tem acontecido algumas vezes. Vocês que estão aí na militância, né? Nós que estamos na militância do INSS, certamente também já tivemos clientes que passou por esta situação. Bom, vamos trabalhar? Doutor Alexsandro de Oliveira, como eu disse, o nosso conhecido professor Jedi, ele é um professor de Direito Previdenciário que leciona aí em cursos de pós-graduação, inclusive no Enfoque, e também é autor de cursos nessa área de Previdência e é um advogado também previdenciarista militante. Da mesma forma, o doutor Gabriel Guaraná também é um advogado previdenciarista militante, ele é pós-graduado em Direito Previdenciário pelo Enfoque e é também coordenador adjunto do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, aqui no estado de Pernambuco. E vocês que estão aí nos prestigiando com a presença de vocês, por favor, vocês quiserem formular alguma pergunta, algum questionamento, esse programa é dedicado para que você interaja, que você passe para nós as suas dúvidas, que você passe para nós a sua opinião. Vamos participar. Bem,
Doutora Alexandro, vamos trabalhar? Vamos, certamente. Minha conexão chegou a cair por alguns segundos aí, mas boa noite a todos. Doutor Ney, grato pelo convite nessa noite. É um prazer enorme poder estar aqui, poder debater, conversar, discutir, falar sobre direito previdenciário com os colegas, doutor Gabriel, doutora Helena, também boa noite. E vamos sim, vamos trabalhar bastante nessa linha e vamos auxiliar, porque eu vivo falando, né? O que falta ao segurado, ao contribuinte, ao trabalhador brasileiro, de um modo geral, é a consciência previdenciária, né? Então vamos tentar trabalhar um pouquinho aqui exatamente nessa linha e nesse sentido. Certamente. Esse é o objetivo, não é, do canal Rede Previdência, de levar informação e da forma mais prática possível. E por isso mesmo que nós o convidamos e convidamos também. Aproveitar para o doutor Gabriel Guaraná também dar o seu boa noite. Acho que ele caiu. Eu acho que ele deve ter caído um pedacinho igual o meu. Minha conexão caiu. Voltou. Boa noite, pessoal. É um prazer aqui estar com vocês para contribuir um pouco com um pouco que a gente sabe, né? A gente advoga aí já há algum tempo. Ney é um amigo querido, a Helena também está longe, mas está perto. Alexandre eu estou conhecendo hoje e agradeço aí novamente a oportunidade para a gente estar conversando aí e aprendendo um com o outro. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Ney. Doutora Helena, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Boa noite ao doutor Gabriel, nosso querido GG, né, que eu tive o prazer de conhecer há 3 anos, mais ou menos. Um prazer conhecê-lo, doutor Alexandro. Já soube agora do seu apelido Jedi. Gostei muito, já prevejo que a gente vai aprender muito aqui hoje. E uma boa noite, doutor Ney, meu parceiro aqui do programa. Né? Bom, vamos começar. Vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Você falou em GG, eu me lembrei aqui que há algum tempo existia um uísque chamado Green Gold, e a piadinha que se fazia é que perguntaram um freguês do bar, né? Chegou e disse, qual o uísque que você quer? Aí ele disse, aquele joinha, que é GG. Doutor Alexandro, vamos começar com quem pode ser contribuinte individual? Quem é, obrigatoriamente, contribuinte individual, né? Picotou um pouquinho, mas eu imagino que deva ter sido a pergunta no sentido de quem pode ser o contribuinte individual. É isso, né, doutor Ney? A hora que o senhor falou, para mim aqui o áudio picotou um pouquinho. Quem pode ser ou quem é realmente obrigado a ser, né, contribuinte individual, não é isso? Exato. Já aproveitando essa linha de raciocínio, o contribuinte individual, ele está inserido naquela linha dos contribuintes que são obrigatórios dentro do nosso sistema de previdência. Quem são os contribuintes obrigatórios? Aqueles que trabalham, né? Exercem atividade remunerada lícita, né? Eu sempre gosto de deixar frisado, né? Aquele que exerce atividade remunerada lícita, né? E, consequentemente, ao exercer atividade remunerada lícita, ele se vê como contribuinte obrigatório do sistema nosso aqui do regime geral de previdência. Tá? Dentro dessa linha, daqueles que exercem atividade remunerada dentro do nosso sistema do regime geral de previdência, nós temos 2 linhas. Aquele que exerce atividade remunerada em vínculo de emprego, né, em regime de emprego, e aí, consequentemente, ele está na categoria de segurados empregados, e os outros, né, por exclusão, se você trabalha e exerce a atividade remunerada lícita, mas não está em vínculo de emprego, você estaria inserido na categoria dos contribuintes individuais, né? A gente pode listar aí, por exemplo, com uma lista pequena dentro desse raciocínio, nós aqui da classe dos advogados, desde que eu não trabalhe com vínculo de emprego com nenhuma assessoria jurídica, eu posso indicar aí aquele que trabalha efetivamente de forma autônoma, aquele que faz parte de um vinculado, né, a uma entidade empresarial e recebe prolabore,
Ou seja, essa linha, aquele que trabalha, por exemplo, na prestação de serviço do Uber, né, o taxista, né, ou aquele motorista do Uber, pessoas que têm atividade não vinculada a uma relação de emprego. É claro que eu excluo desse grupo também os segurados especiais, que estão numa categoria à parte, também são contribuintes obrigatórios, ou são segurados obrigatórios, mas ele está numa categoria à parte, dele não é exigido contribuição previdenciária. Acho que para a gente começar esse papo nosso, a gente tem essa ideia inicial de quem seriam os contribuintes individuais, tá certo? Correto. Doutor Gabriel Guaraná, a alíquota de contribuição do contribuinte individual, já chega aqui essa pergunta, qual é o percentual, com que percentual deve o contribuinte individual contribuir? Em regra, 20%, né, Ney? Só complementando a pergunta que você tinha feito lá, doutor Jedi, existem alguns mitos em relação à contribuição, que o pessoal, muita gente acha que não precisa contribuir, né? Então, tem gente que acha, não contribui e tal. Eu conheço algumas pessoas, inclusive próximas, que o pessoal tem empresa e só tira lucro, né? Mas não faz as contribuições. Isso é algum erro bem grave que o pessoal comete e depois tenta corrigir, né? Mas às vezes é tarde para poder fazer esse tipo de correção. Sem dúvida. E, Gabriel, dentro dessa mesma linha, é interessantíssimo você ter pontuado e colocado isso, porque as pessoas pensam em benefício previdenciário ou contribuir para a Previdência, imaginando que a aposentadoria está muito distante ou que ela seria de valor agregado muito baixo, vamos dizer assim. E, assim, não se preocupam normalmente com uma situação, uma posição de segurado que poderia acontecer pelo imponderável, uma incapacidade, um problema de saúde, morte, enfim. Então, essa relação contributiva, e aquilo que eu falei no início, né, essa falta de consciência previdenciária pode trazer problemas, bem como você, de fato, frisou aí. Muito importante isso que você colocou mesmo. Tanto pela necessidade do próprio INSS, quanto de alguma eventualidade, né? Mas o pessoal, o erro grave é que o pessoal não se atenta que é obrigatório, né? Então, eu acho que é o erro mais grave que acontece, né? E aí, a gente tem problema com Receita Federal e tudo, principalmente os profissionais liberais, né? Então, é uma coisa que o pessoal tem que estar atento. Cobrar os contadores, né? Que geralmente o pessoal joga na mão do contador, não, paga só faz só a PL e tal, mas não faz a contribuição, né? Que é uma coisa bem grave que tem que ser feita. Gabriel e Alexandre, lembrar também, né, que muitos empresários, né, dizem, não, eu já faço o recolhimento pela empresa, né? Ele não dissocia, não é, a pessoa jurídica, não é, da pessoa física que está obrigada aos recolhimentos, não é isso? Bom, perguntei pela alíquota e, doutor Alexandre, um assunto, não é, que veio à tona aí, principalmente com o decreto 10.410, não é? Recolhimento em atraso de contribuições do contribuinte individual, vai contar ou não vai contar para a carência? Como é que ficou essa situação? Vamos lá, pensando um pouquinho nessa relação de contribuições, né? A gente estava falando, o Gabriel acho que depois vai complementar com relação à questão das alíquotas contributivas. Então, consequentemente, as contribuições previdenciárias do segurado que é contribuinte individual, você tem duas linhas, né, de segurados contribuintes individuais. Aquele que a contribuição fica a cargo dele próprio, do próprio segurado, do próprio contribuinte, é ele quem deve fazer a emissão das guias, a declaração de qual é a sua remuneração, e também ficaria a cargo dele essa atividade contributiva, ou seja, o comportamento ou o movimento no sentido de fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. Esse é um. Tá? E você tem um segundo grupo de contribuintes individuais, que são aqueles que prestam serviço à pessoa jurídica. Aquele que presta serviço à pessoa jurídica, ele está desonerado de ele fazer o movimento no sentido de verter a contribuição previdenciária. Quem faz é o tomador de serviço.
Então, nós temos aí duas linhas de contribuintes, é importante, né? O segurado está atento a isso, porque se ele presta serviço para a pessoa jurídica, a obrigatoriedade da contribuição, ou, na verdade, a relação de contribuição, quem faz é o tomador de serviço. É destacado da remuneração dele o valor da contribuição previdenciária, mas o repasse desse valor, ou quem faz o movimento da contribuição, é o tomador de serviço. E numa segunda linha, né, qualquer outra relação de atividade contributiva, quem faz é o próprio contribuinte individual. A pergunta do Dr. Ney, ela tem muita importância, porque ela tomou uma polêmica muito grande aí nos últimos meses, né, que nós temos, que é uma orientação interna do INSS em se rejeitar algumas contribuições de parcelas vencidas. Primeiro aspecto que eu acho bom a gente destacar é, com relação a parcelas vencidas, o que vai ser parcela vencida? Você tinha a relação de contribuinte obrigatório em determinado mês de referência e ano, e você deixou de fazer essa contribuição como individual, né? Quando essa parcela ela se vence, quando ela se torna vencida, efetivamente há previsões legais e há previsões também dentro da própria instrução normativa do INSS e dentro do decreto 3048/99 que autorizam o segurado a fazer recolhimento dessas contribuições vencidas. A depender do prazo de vencimento, do período em que você está fazendo esse recolhimento, essas contribuições podem assumir a característica de carência e podem assumir também a característica de tempo de contribuição. Na maioria das vezes, prestações muito antigas, né, vencidas de forma muito antigas, elas vão assumir apenas a condição de tempo de contribuição. Repito, do que diz respeito à legislação atual que nós temos. Nós temos isso na Lei 9528 de 97, nós temos isso na 8212 de 91, nós temos isso na própria Lei 813, nós temos o Decreto 3048, né? Então, todo o normativo autoriza e permite que o segurado contribuinte individual faça a contribuição de parcelas vencidas, e aí, claro, vai ficar resguardado em algumas situações a necessidade de prova dessa atividade remunerada, quando for o caso, né, quando for o caso de espécie, e essas contribuições devem valer como tempo de contribuição, assim diz a legislação, tá? O INSS tem uma orientação muito recente, agora no final de abril de 2021, né, indicando, né, ou orientando internamente seus servidores no sentido de colocar restrições a esse tipo de compreensão. Em alguns casos, ele é compreendido sim como tempo de contribuição para alguns fatores e para outros não, né, criando restrições, no meu humilde modo de ver, ilegais, né? Se trata de uma orientação ilegal, ela é feita ao arrepio da lei. E é interessante que essa orientação do INSS, né, depois o pessoal que segue o canal, não sei se temos canais aí para compartilhar informações, o advogado que talvez não tenha acesso a essa orientação está com a grande maioria dos colegas, os advogados da área de previdência, não sei se a gente aqui tem como compartilhar isso também, mas efetivamente quando você lê a orientação do INSS, você não verifica na orientação nenhum indicativo normativo deste posicionamento. Então ele fala, olha, a nossa orientação é nesse sentido, mas baseado em qual normativo? Nenhum. Então, respondendo à pergunta do Dr. Ney, o INSS vai considerar isso como tempo de contribuição para todos os efeitos, se você fizer contribuições de parcelas vencidas, né, parcelas vencidas há mais tempo, elas são chamadas, nominadas de indenização, o procedimento que a gente abre é de indenização, elas vão ser consideradas como tempo de contribuição, eu digo, pela orientação do INSS, o INSS não, né, o que obviamente vai gerar trabalho para nós da classe jurídica, da classe que trabalha no direito previdenciário. Perdão se foi muito extenso, mas acho que a pergunta exigia aí um pouco de movimento nesse sentido. Realmente é complexo, não é? Porque, resumindo, houve aí uma invasão, não é, do poder do decreto 10.410, ferindo a lei. Se o comando do decreto é justamente esmiuçar, não é? É traçar uma linguagem apropriada para que as pessoas façam cumprimento do que está na lei, e não ele ultrapassar a lei, não é verdade? Exato. Doutora Helena Laranjeira, quer entrar nesse bom papo? Passar primeiro ao doutor GG, acho que ele queria fazer alguma complementação? Contribuições, né, para valer em tempo,
carência, isso é uma das coisas mais complexas, eu acho, do direito previdenciário, a questão da indenização. Tem muita coisa que o INSS entende de um jeito, principalmente para fim de carência, e a Justiça, pelo menos aqui em Pernambuco, entende de modo diverso, então isso gera uma insegurança, sabe? Essa questão de você fazer o cálculo, dizer para o cliente, ó, tem que pagar 100 mil reais aí para poder valer a tua carência, o tempo que está lá, as tuas lacunas. Isso é uma coisa bem séria, né, que você tem que ter muita segurança para passar isso para o cliente. E com essas mudanças aí, essas alterações, isso gera uma instabilidade, né Alex, para a gente, para fazer isso. Inclusive, desde o ano passado, eu estou com uma dificuldade tremenda em relação ao acesso ao INSS para fazer esses cálculos, né, de indenização, né, de períodos indenizatórios. Me parece até que eles suspenderam esse procedimento por causa da orientação nova, Gabriel. Eu não entrei com nenhum procedimento desse recentemente, mas alguns colegas meus que tentaram fazer falou que esse procedimento está suspenso atualmente, muito provavelmente porque eles estão se organizando internamente, né? Eu inclusive, tenho dado alguns cursos nesse sentido, fiz no mês de março, fiz outro no mês de abril, tem um agora próximo falando exatamente desse assunto, e a gente aborda também essa linha aí de posicionamento do INSS e como que está o procedimento atual. Mas, de fato, está bastante complexo. A gente ensina, inclusive, no curso a fazer o cálculo, né? Até para se o segurado ter efetivamente a segurança de quanto ele vai pagar e se de fato compensa esse pagamento para aquilo que ele expecta no evento de pedido do benefício. Mas, de fato, o sistema está travado nesse sentido. Principalmente a questão da carência, né? Não é só o tempo, Alex, a carência, né? Sim, Alex, sim. Já que você tocou aí, já que estamos dentro desse assunto, acho que é o assunto, assim, que está mais em tela no momento, não é? E você tem esse curso específico. Para quando é esse curso? Dê mais detalhes aí para o pessoal, por favor. Esse curso, ele tá com algumas vagas limitadas e a gente já está quase encerrando, então quem quiser tem que correr com a gente. Eu vou fazer curso em 2 semanas. Eu vou fazer um curso dias 20, 21 e 22. Agora, semana que vem, no sistema telepresencial e online, sobre como que é o procedimento. Primeiro a gente explica o que é carência, o que é tempo de contribuição, né? Essa linha toda de raciocínio, o que pode ser contribuído, o que pode ser pago, o que o normativo fala. O nosso curso tem a linha que a gente chama da teoria à prática, então a gente vai falar sobre contribuições vencidas, mas vai explicar primeiro o que é carência, o que é tempo de contribuição, os períodos, os hiatos sem contribuição, documentação, provas necessárias para fazer esse tipo e para ter esse tipo de autorização junto ao sistema previdenciário. E depois a gente vai para uma outra fase no curso, são 3 noites, né? A gente vai para uma outra fase no curso, que é o trabalho em regime de laboratório, com um sistema, uma ferramenta de cálculo, que a gente trabalha com uma ferramenta de cálculo, que é disponibilizada ao aluno que faz inscrição no curso. Aquele que já tem essa ferramenta de cálculo no seu escritório, obviamente não precisa. Aquele que não tem, recebe essa ferramenta de cálculo para utilização online, em sala de aula junto com a gente ensina a fazer o cálculo das parcelas vencidas, as indenizações, todo o procedimento e como que aquilo impactaria na futura aposentadoria do segurado. É um curso de 3 encontros, eu falei para vocês, dias 20, 21 e 22, né, já na semana que vem, então terça, quarta e quinta, e esse curso, né, ele está sendo vendido em pacote para quem quiser. Tem um segundo curso agregado na outra semana, que é dia 27, 28 e 29 também de julho. Então, se a pessoa comprar os 2 cursos, ela tem um desconto, que é um curso de cálculo de liquidação de sentença previdenciária. Também nesse mesmo sistema, da teoria até a prática, com cálculos e trabalhos de casos concretos e específicos dentro de sala de aula, tá? Inscrição no Saber Mais Previdenciário, né? Depois, qualquer coisa, eu passo o link aí para o pessoal no Saber Mais Previdenciário, né? Ainda temos vagas abertas. Ok. Então, já deixa aí a minha vaga aí, viu? Eu quero essa vaga aí, eu quero fazer também. Mas, inclusive, eu queria deixar aqui, Ney, já que está falando aí do curso de Dr. Alex, na quinta que vem, a gente está organizando lá pelo Instagram, lá do escritório, a gente está fazendo um webinário sobre contribuições dos contribuintes individuais na área de saúde, que é uma coisa que o pessoal
tem muita dúvida, e na quinta que vem a gente vai fazer esse webinário, eu junto com a doutora Mariana, trabalha comigo já há algum tempo, Mariana Souza, e quem quiser o acesso a gente manda lá por direct, tá? @sgaadv, é o Instagram lá do escritório, que a gente está com muito conteúdo interessante, inclusive, né? Eu chamo vocês para acompanharem a gente por lá, tem muita coisa boa. Só não vou porque eu vou estar no curso, senão eu já estava lá já. Vamos fazer um junto. Vamos fazer um junto. Doutora Helena. Minha vez. Se você quiser. Esse negócio de as damas primeiro não rolou aqui, hein? Você viu que ficou tudo de fora esse negócio, doutora Helena. Não deu certo esse trem aqui, não, você viu? Né? Tá tudo errado. Não tem problema. A gente não tá nem esperando, não. A gente se mete a falar também. Bom, primeiramente, então, eu queria dar boa noite aos telespectadores. Aqui vou nomear alguns, né? Não vou poder nomear todos que a gente vai se perder, mas aqui, primeiramente, nosso querido Dr. Ricardo, né? O idealizador do programa, de todo o Rede Previdência, na verdade. Tem a Amanda Rafaela, Marcelo Yang, Evaldo Andrade, Gondim Carolina, Marcelo está aqui de novo, Mariana Souza, Paolo Stupelo, Bruna Martos, Mariana e a Mariana Souza de novo aqui. Eu vou até me repetir. E tem mais alguns aqui diferentes que eu não vou conseguir ler. Bom, eu tenho uma perguntinha com relação já ao período, né, a questão da indenização. Eu gostaria de direcionar aqui ao Dr. Guaraná, que eu ia chamar de GG, pela intimidade aqui. A questão do procedimento, como é que funciona o requerimento administrativo, se faz o requerimento isoladamente, eventualmente, se faz já no pedido de aposentadoria, se é interessante aguardar o momento de se aposentar, considerando que há aumento, né, com a correção monetária, os juros eu sei que é limitado a 50%, mas de repente seria interessante pincelar como é que é feito esse cálculo, só para o pessoal ter uma noção. E a questão das provas, o que se pode usar de prova quando o contribuinte individual tem documentos escassos? Eventualmente uma nota fiscal ali, talvez uma declaração de imposto de renda, mas não tem uma documentação farta com relação ao período que ele pretende indenizar. Essa é a minha pergunta aí, repassada de um telespectador. Vamos lá, vamos por partes, pelas partes que eu sei, né? Eu acho que a Alex talvez tenha bem mais segurança do que eu para responder, mas vamos lá. Existe a possibilidade hoje de você fazer esses pedidos de cálculo no pedido de aposentadoria. O que acontece é que gera uma insegurança porque você não sabe exatamente quanto é. Então, teria que fazer o pedido de aposentadoria para saber quanto é que você teria que pagar para poder saber se seria viável ou não. Eu particularmente, eu não gosto disso, sabe? Eu acho mais interessante fazer o pedido antecipado anteriormente para saber quanto seria o valor calculado pelo INSS, para poder exatamente o segurado saber quanto é que se ele tem essa disponibilidade, né, para pagar essa questão da indenização. O que mais que eu ia falar? Perdi o... Não, desculpa. Eu fiz muitas perguntas. Exatamente. Só que esse pedido presencial, eu particularmente, desde o ano passado, não estou conseguindo fazer. E aí, já conversei com vários colegas, inclusive do INSS, e não existe essa possibilidade de fazer isso à distância, pelo menos via o meu INSS ou o INSS digital, que a gente tem acesso e trabalha bastante, né? A resposta tem que ser presencialmente na agência, e não estão fazendo isso presencialmente nas agências. E aí os clientes têm cobrado, e eu nem sei mais o que dizer, né? Porque eu precisaria, inclusive, um pedido formal para poder até ajuizar um mandado de segurança, alguma coisa do tipo. Você perguntou também como seriam as formas de comprovação, né? Então, o contribuinte individual, ele prescinde que você tenha uma atividade laborativa e que você comprove isso, né? Então, nos períodos onde você eventualmente pretende indenizar, você tem que provar, né? Comprovar imposto de renda, notas fiscais, algum tipo de comprovação que você tenha, né? Até de repente, eu acho que com justificação administrativa, Alex, eu acho que a gente consegue também, não é? A comprovação do exercício da atividade. E eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Complementa aí, Alex, me ajuda.
Vou complementar alguns aspectos. Primeiro, com relação ao valor da contribuição, ou seja, quanto que tem que se pagar e como que a gente faz o cálculo, você tem dois formatos, doutora Helena e aqueles que nos assistem. Você tem, num primeiro aspecto, aquele que hoje faz parte do regime geral de previdência e quer contribuir ou indenizar essas parcelas vencidas. Então, se você tem parcelas vencidas dentro do prazo chamado prazo decadencial, que é 5 anos antes de hoje, tá? Você consegue ser contribuinte individual, se você já tinha ali a formalização como contribuinte individual, se você já vertia contribuições antes e dentro desse prazo de 5 anos, você pode, dentro do próprio sistema de emissão de guias GPS, emitir a sua guia de recolhimento. Então você não precisa, em tese, você não precisa fazer pedido formal nenhum para o INSS. Emite a guia e pronto, se você estiver dentro do prazo decadencial de 5 anos. Então, nem requer cálculo, o próprio sistema faz o cálculo para a gente automaticamente. Então, eu quero emitir uma guia aqui eu já sou contribuinte individual e quero emitir a guia aqui de julho de 2018, né? Basta eu informar o valor do salário de contribuição e o sistema vai fazer o cálculo para mim automaticamente. Quando eu tenho que contribuir parcelas vencidas há mais de 5 anos, ou seja, dentro do período decadencial, aí eu tenho também para esse grupo 2 linhas. O segurado que é contribuinte aqui no nosso regime geral de previdência e tem a pretensão de que esse período recolhido seja reconhecido como tempo de contribuição dentro do próprio regime geral de previdência, ele vai ter que passar o cálculo dessas parcelas, não é escolhido por ele, e nem daquilo que ele consegue comprovar efetivamente de rendimento à época. Então, por exemplo, se for utilizado como meio de prova, um deles, a declaração de imposto de renda da época, né, e ele recebia ali uma remuneração tal, não vai ser essa que será levada em conta, e sim um processo de cálculo de média. É feito o cálculo de média dos 80% maiores salários de contribuição até a data de hoje. Aí faz-se um cálculo de média na data de hoje, né, essa média apurada vai servir como base para essas contribuições, dessas indenizações, das parcelas vencidas, né, e aí se tem a alíquota de 20% desse valor, mais juros e correção monetária dentro do período, com as limitações que a própria doutora Helena colocou, né? Um limite máximo ali de 50%. Esse é o formato de cálculo dessas parcelas vencidas, tá? Ele segue essa linha, o segurado não escolhe o valor. Você tem ainda, dentro dessa mesma possibilidade de indenização, ou seja, parcelas a mais de 5 anos, você pode ter a intenção de fazer essas indenizações, mas levar isso para o serviço público, para o regime próprio de previdência. Você fala assim, eu quero recolher contribuições pretéritas, períodos pretéritos de contribuição, mas eu não vou usar no regime geral, eu vou usar no regime próprio. Como é que funciona o procedimento nessa linha de cálculo? Né? O procedimento de prova são os mesmos, mas como é que funciona o procedimento de cálculo? Não tem cálculo de média numa situação como essa, né? A remuneração do trabalhador do serviço público atual é que vai servir como base para essa contribuição pretérita. Então, vamos admitir, um segurado que tenha uma remuneração, servidor público quer fazer o recolhimento para levar lá para o serviço público. Quanto o senhor ganha hoje? Minha remuneração hoje é R$5.000. Então, R$5.000 será a sua base de cálculo para a contribuição das indenizações, 20% desses R$5.000. Limitado, obviamente, ao teto dos salários de contribuição hoje, que é de 6.430 e qualquer coisa, e 57. Acho que 6.433 e 57, acho que é o teto hoje. Então ele tem essa linha, né, no formato de apuração do valor. E com relação ao procedimento, que você perguntou também mais cedo, de fato, o INSS não tem hoje aberto mais esse procedimento, ele segurou, mas o advogado tem aquele atendimento telepresencial, né? Ele pode forçar a abertura de algum agendamento, e no atendimento telepresencial, né, um colega me relatou que conseguiu forçar a abertura desse atendimento para ele poder fazer esse requerimento. Se não conseguir fazer isso, ele pode também forçar, né, com pedido administrativo de aposentadoria, ainda que essa aposentadoria não seja gerada, para ele criar as condições desse procedimento. Essa seria a segunda opção, tá? Então, basicamente é isso aí. Muito bem. Doutor Gabriel Guaraná.
O contribuinte individual, mais uma pergunta aqui, o contribuinte individual que estava fazendo contribuição simplificada, mas ele deseja a aposentadoria por tempo de contribuição, qual será o procedimento? Me escuta? Ney, ele vai poder fazer isso do mesmo jeito que a gente estava falando aí. Na hora de pedir aposentadoria, ele pode solicitar essa complementação e ver se é possível para ele pagar esse cálculo, né? Se ele consegue suportar esse pagamento. No caso dos últimos 5 anos... De 11%, correto? Sim. Essa contribuição simplificada, né? Ele está pagando 11, né? A gente no caso, ele estaria pagando 11 e gostaria de ter os benefícios para se aposentar por tempo, no caso. Eu acho que seria isso. Correto. Ele teria que complementar para os 20%, né? No caso, ele teria como pagar os últimos 5 anos, isso aí seria possível, hoje até pela internet, e qualquer tempo acima disso, ele teria que fazer essa contribuição em atraso aí para a complementação, não é isso, Alex? Eu acho que é nesse sentido aí. Só que hoje o modo mais simples seria fazer o pedido de aposentadoria e um pedido dentro desse pedido para que fosse feita a complementação dos valores, para que ele possa se aposentar por tempo. Essa faixa inclusiva de contribuição, ela não permite a aposentadoria por tempo de contribuição. Exato. E aí esse recolhimento para complementar, né, dos 11% para mais 9% para 20%, ele precisaria fazer essa complementação com os acréscimos legais dentro da faixa de mais 9% até o limite do salário mínimo. É isso aí. Correto. Doutora Helena Laranjeira. Então, tem uma outra questão, não sei se já aconteceu com algum de vocês aí do Recife ou com o doutor Alexandro, e eu vou direcionar o doutor Alexandro agora, porque eu sempre me esqueço de direcionar, né, doutor Ney? Agora me lembrei. Que o contribuinte individual que paga em dia não precisaria comprovar a sua atividade, a realização da atividade. Ocorre que no TRF4, eu já vi juiz pedindo a comprovação da atividade, mesmo que o INSS não exija. O que se pode fazer nesses casos? Ela teria sido exigida por qual motivo? Esse é o primeiro aspecto. A gente precisaria ver qual seria a motivação dessa exigência, além, né, do necessário ou do caso concreto, efetivamente, para a gente saber o motivo dessa exigência. Em linhas gerais, o segurado, entendo eu, em linhas gerais, o segurado contribuinte individual, como também o segurado empregado, como também em outras relações de atividade, o segurado ele está obrigado a comprovar a sua relação de trabalho. Eu costumo dizer, o pessoal fala assim, Alex, o segurado empregado, ele não está desonerado da atividade contributiva? Eu falo sim, mas ele tem que comprovar, ele precisa comprovar a sua relação de trabalho em regime, em vínculo de emprego, né? Da mesma forma que o segurado que trabalha em condições especiais, aquele que trabalha em situações e em eventos de trabalho exposto a agentes agressivos, em ambiência agressiva, ele precisa comprovar que trabalhou nessa ambiência agressiva. O contribuinte individual, ele precisa ter à mão também, né, condições de provar ser requisitado que ele trabalhou na condição de trabalho lícito, né? E efetivamente dentro dessa linha, se solicitado, ele teria que comprovar. Não é comum, não é usual, se ele faz as suas contribuições dia a dia, né, no mês a mês ali, dentro do prazo adequadamente, não é usual que se exija dele. Eu até mencionei, até para pagar parcelas vencidas dentro do prazo prescricional, do prazo decadencial, não é exigido, pelo próprio normativo, não é exigido que ele comprove a sua atividade remunerada. Mas eu sempre converso com o meu cliente, olha, vamos recolher aqui dentro do período de parcelas vencidas dentro da decadência, mas vamos ter em mãos também, já que você está fazendo o recolhimento fora do prazo, a comprovação da sua atividade remunerada, se requisitado for.
né, pelo INSS. Então eu não sei exatamente o motivo do TRF4 ter feito isso em alguns momentos, né, se tem alguma situação que sai do contexto geral para efetivamente que essa exigência seja feita. Mas em linhas gerais não deve ser exigido mesmo não, ou não é exigido. Na verdade, eu acredito, faz um tempinho, né, mas naquele momento, se eu não me engano, foi um despacho meio padrão, assim. Não havia um motivo específico, sabe? E, na verdade, esse período também, se eu não me engano, era até incontroverso. Uhum. Então, o juiz não tinha que pedir, na verdade, ali a prova, ao meu ver, né? A gente tem que trabalhar bastante ali os motivos determinantes, porque o juiz, muitas vezes, se analisa uma coisa que o INSS já concedeu. Até um tema bem interessante, né? Se falar dos motivos determinantes, porque, na verdade, muitas vezes se rediscute algumas questões em juízo que ficam mais prejudiciais ao segurado do que o próprio INSS entende e, inclusive, muitas vezes já reconheceu. O juiz, ele traz uma discussão, uma coisa que não precisaria. Por quê? Porque é incontroverso. É a delimitação da lide, que a gente sempre fala, né? Quando a gente vai distribuir, quando a gente ajuiza uma demanda, é fundamental, nós, advogados, a gente estabelecer os limites da lide. O que é controverso aqui? É controverso isso, isso e isso. O juiz vem e traz um novo tema à tona. Não, excelência, isso aqui não é controverso. Isso aqui eu não te chamei para essa festa aqui. A festa tem esse contexto. O baile é com essas músicas. Não vem querendo colocar a sua playlist no nosso baile, não. É outra, tá? A sua playlist não vai entrar no nosso baile. E ele não pode, né? Porque ele é juiz, ele não pode colocar isso dentro do contexto, já que isso não é mais controverso. Perfeito. Infelizmente, o juiz geralmente pega como questão o processo administrativo por inteiro, e como eu disse, muitas vezes o entendimento é até pior do que o INSS e não deveria discutir, mas a gente sabe que o andamento, às vezes, até automático do judiciário é rediscutir tudo e muitas vezes nem analisar a nossa delimitação. Mas aí, né, é cultural. Doutor Ney, que passa a palavra. Tem um amigo meu que diz que eu tenho um amigo juiz que diz que a gente não pode deixar o juiz fazer o que ele quer, né? Que a gente tem que segurar a onda, segurar as rédeas, porque senão termina saindo do controle e a gente perde o objeto do que a gente realmente busca, né? Sim, muito bem. Dúvida. O juiz já foi barrado no baile, aí, segundo a opinião de vocês. Tudo bem. Está pacificado, jurisprudência aí dos três. Na verdade, doutor Ney, ele pode participar do baile, ele só tem que dançar as nossas músicas, é só isso. Já houve uma concessão, sempre tem uma concessão. O Gabriel, doutor Gabriel... Paga a banda, pede a música, né? Doutor Gabriel, chega aqui uma dúvida aqui que já foi respondida em parte, né? O Alex Sandro já citou que o contribuinte individual, né, a pessoa física que presta serviço à pessoa jurídica, a empresa, vem o desconto lá, a empresa, né, está obrigada a recolher 11%. Mas neste caso também há aquela limitação, não é? Até o limite do teto, não é? Que é de R$ 6.433,57, correto? Sim, Ney. Existe essa limitação. E acontece muito, principalmente profissionais de saúde, alguns professores que têm mais de um vínculo que faz recolhimento para o INSS, né, para o regime geral, e que o pessoal ultrapassa esse limite, né, e termina pagando mais do que deveria. Inclusive, tem uma ação para a gente restituir isso que a gente faz. Né? Então, a gente faz esse cálculo para saber, não é para estar pagando, você está pagando a mais, e assim... Geralmente acontece muito, ou as pessoas não sabem que estão pagando a mais, ou elas estão pagando e não sabem como resolver. E aí, em regra, o pessoal tem que notificar o RH mensalmente, dizendo, eu tenho um emprego e que está passando do teto e não precisa recolher por aqui, por exemplo, por esse vínculo, ou só precisaria recolher sobre tanto. Né? E o pessoal, muita gente termina pagando a mais do que deveria. Foi essa a pergunta? Foi nesse sentido, Ney? Não é? Porque aí vem a repetição de débito, né? Se recolheu a mais, ele pode recuperar, né, os últimos 5 anos, correto? É possível fazer esse trâmite, né, pela Receita Federal, mas geralmente eles fazem isso como compensação.
quando a gente entra pela justiça, que é uma ação relativamente tranquila, né? O que tem que saber fazer é o cálculo de quanto a pessoa tem a restituir. É uma ação bem tranquila e a gente termina ganhando, né? Recebendo o valor de volta. E aí faz o uso como melhor aprover, né? Doutor Alexandro de Oliveira. Alex, se eu estiver falando besteira, me complementa, me ajuda aí, tá? Não me deixa só, não. Doutor Alex, outro tema também que era bastante polêmico, mas inclusive teve até pronunciamento recente da TNU, é o período de graça do contribuinte individual. O período de graça do contribuinte individual, ele segue exatamente a linha de raciocínio que tem o artigo 15. O período de graça do contribuinte individual, no artigo 15 da Lei 813, ele fala que para o contribuinte individual, ele tem o prazo, o contribuinte obrigatório, na verdade, ele tem, uma vez instaurado o status de segurado, ele tem como regra geral 12 meses de período de graça, né? Para quem não conhece, o que é o período de graça? O período de graça é aquele período em que eu, mesmo não contribuindo, né, eu mantenho as condições, a qualidade de segurado, ou seja, qualquer evento previdenciário, problema de saúde, um evento morte, enfim, eu mantenho o status de segurado como se segurado estivesse, ou como de fato se fica, né, nesse período, que é o período de graça, e consequentemente eu tenho acesso a benefícios previdenciários. O contribuinte individual, por ser contribuinte obrigatório, ele tem um prazo de 12 meses, né, que pode ser estendido para mais 12 meses, no caso de o segurado manter contribuições ou manter atividade contributiva pelo prazo de 120 meses, sem nunca ter perdido a qualidade de segurado, e, consequentemente, esse mesmo segurado poderá ter a extensão por mais 12 meses desse período de graça, se comprovar a condição ou o estado de desemprego involuntário. A princípio se pensava que esse estado aí, essa condição de desemprego involuntário, né, somente seria direcionada ao contribuinte obrigatório empregado, né, naquela relação de vínculo de emprego. No entanto, foi estendido também para o contribuinte obrigatório essa possibilidade, né, caso fique comprovado que durante o período, durante a estada ali, ele esteve efetivamente sem condições de acesso ao mercado de trabalho, ou o seu mercado de trabalho ficou prejudicado por algum motivo, né, efetivamente ele também pode ter extensão por mais 12 meses, ou aquela relacionado ao desemprego involuntário. Eu apenas chamo a atenção que essa, né, extensão, no caso de desemprego involuntário, ou na falta de trabalho, na falta de acesso ao mercado de trabalho do contribuinte individual, é das mais difíceis provas dentro do direito previdenciário. Não é simples, né, de se conseguir, ela está ali nos termos, está no papel, mas são provas das mais difíceis de se conseguir, seja para segurado contribuinte empregado, seja também agora para contribuintes individuais dentro dessa linha de raciocínio. Doutor Gabriel Guaraná, o contribuinte individual que fizer recolhimento mensal inferior ao salário mínimo, vai contar? Ney, difícil, é uma pergunta difícil de responder. Sim, não, não e sim. Assim, pelo que eu entendo, conta como tempo de contribuição, a carência fica meio prejudicada. Se você tiver precisando de algum benefício, você teria que complementar com o salário mínimo para poder ter direito. Até para explicar é difícil. Alex, a gente, eu posso ajudar sim. A gente tem o seguinte contexto dentro dessa linha, tá? E aí você vai ter dois eventos, né? Eu sempre gosto... A questão do agrupamento, né? Sim, tem essas questões também. Você tem... É sempre importante o advogado ou o operador de direito previdenciário dividir o tempo no momento pré-reforma e pós-reforma, tá? Pré-reforma, contribuinte individual que recolhe por si próprio. Ele tem que recolher. Lembra que eu falei que tinham duas, né? Então, o contribuinte individual que tem que recolher, ele precisa contribuir no patamar do salário mínimo para cima. Senão, não conta para nada, tá?
Contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica antes da reforma. Contribuiu abaixo do salário mínimo? Também não conta, nem como tempo de contribuição e como carência, efetivamente. No entanto, esse segurado pode fazer a complementação. Então, prestei serviço para o escritório do Dr. Ney Araújo, né? E a remuneração que eu fechei com ele para um breve parecer aí de um cálculo foi de R$500 pré-reforma. R$500 pré-reforma era inferior ao salário mínimo, ali em 2019. Tá? Meu salário de contribuição ali ficou R$500. Ele fez o recolhimento dentro do prazo, tá ok, só que não está contando nem como carência, nem como tempo de contribuição, porque é inferior ao salário mínimo. O que eu posso fazer ali, né, para esse evento pré-reforma? Eu posso complementar aquilo até o limite do salário mínimo naquele período. Se eu fizer a complementação, vai contar como tempo de contribuição e como carência, porque foi feito dentro do prazo. Carência e tempo de contribuição, ele vai ser considerado naturalmente, normalmente, tá? Pós-reforma, né, e eu estou falando isso no pré-reforma pelo seguinte, porque quando o segurado era empregado no pré-reforma, tem algumas situações que autorizam mesmo recolhimento abaixo do mínimo. Pós-reforma, nada do que for, ou tudo o que for contribuído abaixo do salário mínimo, não vai contar nem como tempo de contribuição, nem como carência. O segurado vai ter as opções de complementar a contribuição, então ele pode fazer complementação dessas contribuições que forem abaixo do mínimo, e ele poderá também, dentro dessa mesma linha de raciocínio, fazer o agrupamento dentro do mesmo ano de exercício, né, de contribuições que estejam abaixo do mínimo. Então eu vou pegar uma de 500, outra de 500, mais outra ali que sobrou e junto para fazer uma pelo menos de salário mínimo. Então eu posso juntar 3, 4 atividades contributivas que foram inferiores ao mínimo para juntar para dar uma de salário mínimo. Ou posso ainda ter uma terceira opção. Então, complementar, agrupar, ou posso fazer o seguinte, né? Se eu tive uma atividade contributiva dentro do mesmo ano de exercício, daquela atividade contributiva, se eu tive contribuições que superaram o patamar mínimo, então, eu tive, nesse ano de 2021, no mês de janeiro, eu tive uma atividade contributiva que foi de R$500, portanto, abaixo do mínimo. Mas eu tive uma atividade contributiva logo em março de R$5.000, superou o mínimo. Né? Eu posso pegar ali, né, o valor complementar desse salário de contribuição para compor aquilo que faltava no salário de contribuição de janeiro de 2021, desde que esteja dentro do mesmo ano, né, do mesmo exercício. Tá? Assim, em rápidas palavras, doutor Ney, porque tem mais coisa para abordar aí, por exemplo, um segurado empregado dentro dessa linha, como que pode fazer, mas em rápidas palavras, contribuiu abaixo do mínimo não vale, nem como carência, nem como tempo de contribuição, a não ser que eu faça esse processo, ou a complementação da atividade contributiva, ou o agrupamento, né, de contribuições para gerar a condição de pelo menos um no valor do mínimo, ou o aproveitamento de excedente de uma outra contribuição para complementar o mínimo, desde que nessas duas situações sejam dentro do mesmo exercício. Acho que basicamente é isso. Assunto delicado e interessante, e que eu tenho aqui, inclusive, bem mais umas 20 perguntas que já enviaram, mas o nosso tempo já está quase no limite. Eu pensei que a gente ia ficar aqui até uma 00:30, poxa vida. O que é bom passa rápido, né? Mas vamos deixar a doutora Helena falar mais uma vez, pelo menos. Só para uma dúvida que também fica pairando é a questão da complementação do valor abaixo do mínimo, que se tem que ser dentro do ano corrente, na mesma linha do que o senhor falou de usar o valor, né, que sobra numa contribuição. Como é que fica essa questão? Depende de qual benefício que você está tratando, doutora Helena. Se você está tratando um benefício programável, por exemplo, você pode fazer muitos anos depois. Tá? Já podia e continua podendo. Então, se eu vou fazer o pedido de aposentadoria daqui 10 anos, por exemplo, né, e encontra-se ao longo de toda a vida contributiva, encontra ali 5 ou 6 situações em que as contribuições foram abaixo do mínimo, sejam elas antes ou depois da reforma. Ali no momento do requerimento do benefício previdenciário, se eu já identificar isso antes de fazer o pedido, eu posso fazer o recolhimento e vou resolver essa condição naturalmente, tá? Então, se o benefício é programável, é mais tranquilo. Se o benefício já é por incapacidade, ou se o benefício é um benefício pago aos dependentes, né,
tem se sugerido que se faça essa complementação para esse efeito de carência efetivamente, né, até pelo menos o dia 15 de janeiro do mês, do ano posterior àquela referência. Então tem se orientado nesse sentido. A minha forma de ver isso é, se houve a contribuição à época, aquela contribuição estaria, eu posso dizer assim, em condição suspensiva. Enquanto não se complementa, ela não vale como carência. Complementando, se vale como carência. Então, a sugestão é que o segurado, se precisar, que faça isso antes de um benefício por incapacidade, por exemplo, antes do fato gerador de um benefício por incapacidade, ou antes do fato gerador de um benefício de pensão por morte. Aí a gente teria condições implementadas para isso. Esse aqui é o ponto que eu gosto de considerar. Então, essas contribuições inferiores ao mínimo, elas estão em condições suspensas ou suspensivas, por assim dizer. Ela vale como carência, mas não muito ainda, né? Você precisa fazer essa complementação antes do fato gerador do benefício pretendido, entendo eu. O ideal, né? Desculpa, só falar mais um pouquinho, doutor Ney, que o ideal, claro, seria, né, como o senhor falou, sobre a questão da educação previdenciária, sobre a questão de ter uma consciência previdenciária. Então, o que seria o ideal? Que os segurados acompanhassem o que consta ou não no seu cadastro junto ao INSS. Isso não ocorre, muitas vezes já chega... de ano, né? Ele podia fazer todo fim de ano, semestral, né? Fim de ano, uma organização. Não se tem essa organização financeira, muito menos previdenciária. Então, isso é muito interessante, é uma colocação bem importante, assim, de haver uma maior educação das pessoas, né? Desculpa, doutor Ney. Fora a questão, né, das microfichas e dos períodos que somem, que não estão lá, a questão de juntar o NIT, né, ter mais de um NIT, fazer o elo do NIT. Muita gente nem sabe que isso existe, e aí a pessoa vai ver e diz, eu estou pagando aqui há 30 anos, só aparece 10, entendeu? Esse tipo de coisa, né, que vai acontecendo, que a maioria das pessoas não conhece, né? Uma dificuldade tremenda que a gente tem, não é contribuinte individual, mas é aquela contribuição dona de casa, né? Somente quando vai pedir um auxílio doença, alguma coisa do tipo, não tem qualidade segurada. Não, doutor, eu estou pagando, e aí, né? Então... eu acho que vale até uma live essa contribuição da dona de casa, porque é um assunto que dá uma dor de cabeça tremenda para a gente, né? Vale sim. Muito bem. Obrigado pela sugestão. E essa do contribuinte individual, eu acredito que a gente teria que fazer pelo menos mais 2 ou 3. Mas nós iremos programar outra assim. Bom, doutor Gabriel Guaraná, uma pergunta, acredito que essa é rápida. Pelo menos. Contribuinte individual pode ser empregado? Contribuinte individual pode ter empregado? 2 em 1. Ney, eu penso que ele pode ser empregado se... Calma, ele foi individual. Ele pode ser... Porra, me pegou, Ney. Pode. Pode, né? Pode sim. Eu acho que veja só, vou dar o meu exemplo, né? Doutor. Desculpa te interromper, doutor. Não, pode falar. Vou dar o meu exemplo. Eu hoje sou contribuinte individual, né? Eu tenho minha relação contributiva com o meu escritório, trabalho com cursos em alguns locais, e nessas relações eu exerço prestação de serviço para pessoa jurídica e sou contribuinte individual. Mas sou também empregado de uma entidade, de uma faculdade, de uma universidade, sou professor regular lá nessa universidade, e lá eles trabalham comigo em vínculo de emprego, em regime de emprego. Eu tenho aquilo que nós chamamos de atividades concomitantes, né? Então eu trabalho com uma atividade contributiva como empregado e também como atividade contributiva como individual, tá certo? Então, sim, é possível. Não sei se esse era o teor da pergunta, mas efetivamente essa linha, né, pensando nessa linha, é possível sim. Só tem que tomar o cuidado, né, que a gente estava falando contra a contribuição, para não passar, enfim. Mas tem que aparecer, Era o teor da pergunta e sempre observando, né, para não recolher acima do teto. Exatamente. Bom, então... nós abrimos o programa passando por cima das etiquetas. E agora eu vou abrir a palavra para a doutora Helena para que ela faça a sua despedida. Então tá. Que bom, olha, agora estou me sentindo uma dama aqui. Bom,
Eu queria agradecer aos convidados pela presença, agradecer ao GG, que é um amigo aí de algum tempo, não tanto tempo, nem tão pouco, né, GG? Um prazer estar contigo hoje aqui. O doutor Alexandro, foi um prazer lhe conhecer, já estou lhe seguindo nas redes, já abri aqui o link do curso, inclusive, para quem ficou interessado, procurando pelo Instagram do doutor Alexandro, é professor, é prof. Isso, olha ali, ó. Já, Ícaro aqui, ó, rapidinho. Na bio do doutor Alexandro tem, então, o link do Simpla para fazer a inscrição dos cursos que ele aqui citou. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer enorme lhe conhecer, aprendi muito com o senhor hoje, com o GG também, com o doutor Ney, como sempre. Agradecer a parceria do doutor Ney, agradecer ao Ricardo, ao Ícaro, a todos os telespectadores. Muito obrigada e uma ótima noite. Doutor Gabriel Guaraná. Ney, agradeço novamente pelo convite, fiquei muito feliz. Vocês são amigos queridos, né, fraternos de jornada previdenciária, né, Helena, você, que é uma figura folclórica e conhecida aqui do nosso estado e do Brasil. Alex, foi um prazer te conhecer, não te conhecia, mas espero que a gente se veja em breve aí pelos eventos e que a gente possa até fazer realmente o webinário aí que eu te convidei. Tá? Então, obrigado aí, mandar um abraço para o pessoal do escritório que está acompanhando a gente aqui, aos meus amigos da Escola da Magia, né, onde eu estudo marketing digital já tem um ano, o pessoal está acompanhando a gente, Bruna, minha amiga, Mariana, enfim, todo mundo aí, estava pedindo alô, um beijo grande para todo mundo aí, e obrigado novamente, boa noite. Pela participação. E, inclusive, quero lembrar, viu, antes aí das despedidas do Alexandro, que nós já temos programado para o dia 28 desse mês de julho as provas no processo judicial previdenciário. Já contamos aí, vamos contar com duas figuras também muito de grande destaque no direito previdenciário, tão boas quanto vocês. Doutor Alexandro, que prazer reencontrá-lo, mesmo que à distância. Era bom, era melhor, né, que fosse presencialmente, como nós já tivemos a oportunidade de nos encontrar tantas e tantas vezes, mas espero que assim que passarmos por essa pandemia, possa estar aqui na nossa terra novamente conosco, brindando aqui. Agradeço, Ney. Não vejo a hora de poder voltar para o Recife. De fato, é uma terra que me encanta bastante, tenho amigos fantásticos, inclusive você, doutor Ney. Grato, Gabriel, pela presença gigantesca. Grato, doutora Helena. Grato pelo carinho de todos aqueles que nos assistiram. Imagino que deve ficar gravado, eles nos assistem depois também, então abraço grande àqueles que nos assistem. Fiquei muito feliz quando recebi o convite do doutor Ney, alguém que de fato está no meu coração aí, já há longa data, e agora que o doutor Ney ensinou o caminho da casa, agora eu vou ser entrão, tá? Agora eu vou vir sempre, agora eu venho sempre. Se chamar, eu venho sempre, né? Eu tenho essa pequena falta de educação, né? De gostar de ficar perto daqueles que me são caros, tá? Então, grato pela presença de todos, e como eu sempre digo, também grato pela oportunidade de mostrar para as pessoas, né, aquilo que é importante para a gente, né? O trabalho que vocês fazem aqui é muito também dentro daquela linha que eu faço. Vocês aqui, com esse trabalho fantástico, vocês são agentes de transformação positiva da sociedade, né? Vocês estão contribuindo de fato para um mundo melhor. E esse nosso trabalho dentro do direito previdenciário tem muito dessa linha, né? Exatamente de auxiliar, de dar uma condição de vida boa para as pessoas, uma condição de vida digna para as pessoas, concedendo benefícios, autorizando relação de benefícios, revisando benefícios previdenciários. Então, parabéns pelo empenho, pelo caminho de serem, como eu sempre procuro ser também, agente de transformação positiva da sociedade. Obrigado mesmo. Em meu nome, em nome do canal Rede Previdência, quero agradecer à doutora Helena Laranjeira por mais essa participação, ao doutor Guaraná, ao doutor Alexandro,
certamente vocês virão outras vezes aqui conosco. Agradecer ao nosso comandante em chefe, Dr. Ricardo de Souza, ao nosso operador técnico aí, o grande Ícaro Moreira. Mais uma vez, eu renovo o convite. Se você ainda não é inscrito no canal Rede Previdência, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 800 vídeos à sua disposição. E esse programa ao vivo, doutor, ocorre de 15 em 15 dias. Então, dia 28, como disse, nós teremos as provas no processo judicial previdenciário. Será um prazer contar com você e com seus amigos, que desde já também estão convidados. Até a próxima!